Prezadas irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Nossa Senhora no sábado, a liturgia nos propõe como primeira leitura o capítulo 18 do profeta Ezequiel. É um capítulo famoso por falar da doutrina da responsabilidade individual. O Senhor, por meio do profeta, repreende um provérbio que está sendo dito em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. O Senhor não quer que esse provérbio seja repetido, porque aquele que pecar é que vai morrer. O filho não pagará pela culpa do seu pai, nem o pai responderá pela culpa do seu filho. E aquele que está em culpa pode se converter, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva. Portanto, afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração novo e um espírito novo. Convertei-vos e vivereis. Esta doutrina de Ezequiel é muito importante, sobretudo numa época em que se costuma transferir a responsabilidade para outras causas. Eu sou mau. Por quê? Porque o meu temperamento é ruim. Porque a sociedade me obrigou a ser mau. Isso é uma maneira fácil de evitar a minha responsabilidade. Ou então, eu sou um grande pecador porque eu fui amaldiçoado. Eu recebi a maldição do meu bisavô. Por isso, eu vou tentar fazer a purificação da minha árvore genealógica. Vou tentar quebrar a maldição hereditária. Estas coisas que estão em moda hoje, sobretudo no meio da renovação carismática católica, são muito perigosas, porque o único pecado que se transmite de pai para filho é o pecado original. Nem sequer os outros pecados que Adão cometeu são transmissíveis, porque o primeiro pecado foi um pecado que ele cometeu como cabeça da natureza humana, como cabeça da humanidade. É um pecado da natureza. Somente esse pecado é transmitido de geração em geração e este pecado é redimido por Cristo no dia do nosso batismo. Que alguém peque e transmita a sua maldição hereditária para os seus descendentes é uma doutrina que não está na Bíblia e que causa muitos danos espirituais, porque a pessoa, em vez de pensar na sua própria culpa e na sua conversão, vai pensar em alguns meios de se livrar daquilo recorrendo a causas externas. Pode ainda a pessoa pensar que ela é obrigada a pecar porque já recebeu uma maldição, de modo que ela não tem culpa do seu pecado. Vamos ter em mente sempre este capítulo de Ezequiel 18, porque ele é uma resposta para várias inquietações do dia de hoje. O Evangelho apresenta Jesus abençoando as crianças. Esta deve ter sido uma ocasião em que Jesus sorriu. É difícil imaginar que Jesus tivesse abraçado e abençoado crianças sem sorrir. Mas a Bíblia não fala que ele sorriu. Certamente sorriu, mas a Bíblia só fala de ocasiões em que Jesus chorou. Chorou sobre Jerusalém, chorou sobre Lázaro. Os discípulos repreendiam os que levavam crianças a Jesus. Mas Jesus disse: deixai as crianças, não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. As crianças devem ir a Jesus. Proibir a criança de ir a Jesus é não batizá-la ou retardar o batismo. Com uma frequência maior do que se pensa, as pessoas são muito lentas para batizar seus filhos. Demoram 3 meses, 6 meses. Eu fui batizado com 1 semana de nascido, mas o Código de Direito Canônico manda que a criança seja batizada nas primeiras semanas, o que se interpreta antes de completar 1 mês. Deixar que as crianças tenham acesso a Jesus é também oferecer a elas, na mais tenra idade possível, a primeira comunhão, que São Pio X chamava a comunhão da inocência. Quando a criança comunga nessa idade, antes de cometer algum pecado mortal, Jesus toma posse daquela alma para que o maligno não venha a se apoderar dela. Vamos pedir a Maria Santíssima, cuja memória celebramos hoje, e a São José, seu castíssimo esposo, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvada nossa Mãe